Você trouxe sua Bíblia, abra por favor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo de número 3, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Hoje nós vamos ler, meditar na palavra a partir do versículo de número 4. 2 Coríntios 3, a partir do verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 4. Vamos ler. O texto diz assim: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, na tua casa, em tua presença, para te louvar, te glorificar, bendizer teu santo nome e sermos edificados por meio da tua palavra. Que em nome de Jesus, nós aqui nessa noite, juntos como irmãos, possamos aprender mais de ti, possamos ser fortalecidos, guiados pela tua palavra, possamos crescer em tua presença, porque é isso que a tua palavra nos propõe, crescimento, amadurecimento, para que possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Pai amado, nós oramos para que possamos sair daqui diferentes nessa noite, para que possamos sair daqui fortalecidos, para que possamos viver lá fora, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Nós também repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, tudo que há de mal, tudo que queira nos atrapalhar nessa noite, nós oramos, Senhor meu Deus, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no culto passado, nós concluímos o capítulo de número 2 e demos início ao capítulo de número 3. E fizemos isso porque todo esse texto, ele está, de fato, se referindo a um mesmo pensamento. Paulo está desenvolvendo um pensamento aqui. A necessidade, nós vimos a necessidade de Paulo, de alguma forma, trazer uma defesa sobre o seu ministério, que estava sendo questionado por muitos dos irmãos de Corinto. E na necessidade de defender o seu ministério, ele acaba por favorecer ou fortalecer, de fato, a pregação do Evangelho.
que foi o que nós vimos no culto passado. Paulo defendendo a pregação do Evangelho, defendendo a necessidade de pregar, e nós falamos bastante sobre isso, sobre como é a vida daquele que prega o Evangelho, quais as situações que se passam na nossa vida quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho. E Paulo, na sua defesa, ele justamente apresenta isso, não como que somente ele fosse um pregador ou um grande pregador, ou como se somente ele soubesse fazer isso, mas como algo que é possível a todo aquele que dispõe a sua vida para pregar o Evangelho, todo aquele que dispõe a sua vida para fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, dentro disso, é que Paulo vem desenvolvendo o pensamento. Nós chegamos aí no ponto onde ele fala a respeito das cartas de recomendação. Nós falamos sobre isso. Era muito comum naquele tempo que pessoas se apresentassem com cartas de recomendação. E ele acaba ali colocando que ele não precisava de uma carta de recomendação. Ele estava sendo acusado de também ser um daqueles que apresentava falsas cartas de recomendação. Mas Paulo disse que não era necessário, pelo fato de que estava escrito na vida daqueles irmãos aquilo que ele vinha exercendo em seu ministério. Na verdade, o próprio Deus estava escrevendo isso na vida daqueles irmãos. É o versículo 3 ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Ou seja, a carta de Cristo, quem escreve é Jesus, mas era ali resultado do ministério dele, né, e dos demais irmãos que vinham servindo aqueles irmãos com a pregação da palavra. E assim acontece quando nós estamos nos dispondo a pregar o Evangelho. De alguma forma, a palavra, a verdade de Cristo vai sendo escrita na vida e no coração das pessoas. E era sobre isso que Paulo vinha falando, e aqui no versículo 4, ele vai demonstrar exatamente aquilo que acabamos de falar. Ele não está aqui colocando algo como se ele tivesse aqui uma hegemonia, né? De alguma forma assim, uma prevalência, ou que só fosse ele, aquele que fosse o dono da possibilidade de pregar o Evangelho. Não, Paulo vai dizer no versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Ou seja, e aqui nós já começamos, né, o texto de hoje, a primeira coisa que nós precisamos compreender nessa noite é que o nosso ministério, o favor da pregação do Evangelho por meio das nossas vidas, se faz em nós, e isso nos dá confiança por meio de Cristo. A confiança que temos quando pregamos, quando anunciamos a palavra de Deus, essa confiança vem não pelos nossos méritos, mas vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele reforça ainda mais isso. Não são nossos méritos, não é a nossa capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela não é inerente de nós, ela não salta da nossa vida. Ela está em nós porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos comissiona. E não podemos fazer nada por nós mesmos. É importante que Paulo ressalte isso, porque em Corinto, nós vimos na primeira carta isso, havia muitas divisões, né, muitos partidarismos, e muitas pessoas acabavam considerando uns melhores que outros nessa ou naquela área, e acabavam se valendo disso ali para levantar bandeiras por essa ou por aquela pessoa. Acabava que muitos falsos mestres, falsos profetas, se aproveitavam disso também para estar no meio da igreja e se favorecer. É algo muito semelhante ao que ainda acontece nos dias de hoje, quando pessoas acabam se valendo justamente do fato de que alguns estão atrás de uma determinada característica. Esse cara aqui, ele é cheio da unção, ele é cheio do poder, né? Olha como ele fala de uma forma poderosa. E aí esses falsos mestres, se vendo
ali com uma oportunidade para se encaixar, o que eles vão demonstrar? Eles vão demonstrar justamente esse falso poder. E aí você vai ver pessoas assim com igrejas hiperlotadas, cultos muito cheios, né? Onde essas pessoas acabam se valendo disso. O público, né, está atrás disso, eles têm isso a oferecer, mas são méritos próprios. Não é algo que provém de Deus. E ali se instala, então, um ambiente onde o falso profeta tem algo a oferecer e os falsos crentes também estão ali à procura, em busca exatamente daquilo ali, daquela característica, né? É o cara que revela o CPF, o cara que das revelações, né? Então as pessoas já vão atrás, não importa se vai pregar a palavra ou não, desde que eu sinta arrepios no meu corpo enquanto essa pessoa fala, enquanto a banda toca. Então muitas vezes as pessoas estão atrás disso, são méritos próprios. Paulo vai dizer que não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Característica de alguém que de fato serve a Deus, uma das grandes características de alguém que de fato serve a Deus é uma genuína humildade. Porque ele sabe que não provém dele. Ele sabe que não é dele. Ele não tem toda a capacidade. Ele não tem todo o domínio sobre todas as coisas. É Deus que o capacita. É Deus que o fortalece. Ele complementa aí no versículo 6, dizendo: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu vou já explicar para você melhor esse texto, que também é um texto que muitas vezes traz muitas controvérsias. Mas a ideia que Paulo está querendo fechar aqui nesses versículos 4, 5 e 6, mais uma vez, é justamente isso. Olha, nós não podemos recorrer aos méritos próprios. Nós não podemos recorrer ao mérito humano, à capacidade humana. Porque aquilo que provém de Deus, ele de fato não depende da capacidade humana. Quem está vindo aos domingos, está vindo aí a gente falar de Jonas, com toda a incapacidade de Jonas, pessoal, porque é um cara que está fugindo, está resistindo ao chamado de Deus, com tudo aquilo que ele não pode oferecer, ainda assim Deus o usa. Ainda assim Deus usa Jonas no barco, ainda assim Deus usa Jonas em Nínive, a despeito de toda a incapacidade de Jonas de conseguir sequer entender a proposta de Deus. Alcança milhares de pessoas por meio de uma pregação minúscula, que Jonas sequer teve o trabalho de parar para pensar e preparar. Nós não estamos com isso, meus irmãos, abrindo aqui um caminho para pessoas desleixadas, para pessoas que não se comprometem, que não se dedicam à obra de Deus. Não, nós precisamos ter a nossa dedicação, o nosso empenho. Você quer, sei lá, se preparar para... No final de semana você tem que pregar aqui. Convidaram você para pregar no culto de sábado, domingo, dar uma aula na escola bíblica. Aí a sua Bíblia passa a semana aqui na igreja. Aí você chega assim, agora vai sair um negócio aqui, porque Deus vai fazer. Porque se Deus pode fazer, por que eu vou me preparar? João, às vezes eu olho torto para ele, quando esqueceu o violão aqui, eu falo: cadê teu violão? Porque se tu é músico, no mínimo vai ter que estudar durante a semana. Ele é muito aplicado. Se deixar, passa até dar conta. Mas quando não dá, já me acende o sinal de alerta. O que está faltando? Porque no mínimo, você tem que estudar o seu instrumento. Você canta, você tem que estudar a voz. Se você prega, você tem que estudar a palavra. Você tem que se preparar e qualquer coisa que você faça. É necessário haver dedicação. Porém, meus irmãos, a dedicação não é
um meio pelo qual nós dizemos assim: olha, Deus não precisa ser mencionado, chamado, porque eu já estou fazendo tudo sozinho. Não, muito pelo contrário. Na verdade, Deus nos demonstra a nossa incapacidade. Por quê? Porque eu tenho que estudar, mas por mais que eu estude, nunca vou dominar tudo. Eu tenho que me preparar, mas por mais que eu me prepare, nunca eu vou conseguir entregar tudo que é necessário entregar pelo meu preparo. A igreja, por mais que tenham pessoas preparadas e capacitadas para muitas áreas, nunca teremos trabalhadores suficientes para fazer tudo aquilo que é necessário. Isso é um cuidado muito grande que a gente deve ter enquanto igreja. É um cuidado muito grande. Eu já fui líder de jovens. E aí, muitas vezes o líder de jovens de uma igreja, qualquer, não é só da nossa igreja local não, ele é levado a ficar inquieto com relação à sua juventude local, que é o seu primeiro público. Os jovens da nossa igreja têm participado do culto de jovens. Então isso nos dá uma inquietação. Eu me lembro de viver muito essa inquietação. Até um tempo. Por quê? Porque sempre vão ter aqueles que, sei lá, não gostam, não concordam, não vão com a cara, acham que tem que ser outro jeito. Isso tem em todo lugar. Todo lugar. E aí quando você está focado na performance, você fica inquieto, dizendo assim: não, se esses jovens não estão vindo, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar na minha performance humana. Tem que fazer outra coisa, tem que mudar, o culto tem que fazer isso, aquilo, porque a performance não está boa. Porém, meus irmãos, quando nós não estamos focados na performance, uma coisa que nós percebemos é que nós não podemos dominar aquilo que o homem pensa a respeito de nós, mas nós podemos viver aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Ele pensa de nós. E aí isso nos leva adiante. Nos leva adiante. Por quê? Porque agora eu descubro que, se eu sou o exemplo do líder de jovens, se eu sou um líder de jovens, não existem só os jovens da minha igreja. Existem os jovens da rua, do bairro, da cidade, do país. E eles também precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Por quê? Porque a orientação de Deus para a minha vida é levar o evangelho às pessoas. Nesse caso específico, a um público específico, a esses jovens. E isso agora me guia e não me tira mais a paz. Não me deixa agora inquieto, incomodado. Perceba como sair do parâmetro do mérito próprio para os méritos de Cristo nos tira inclusive a nossa insegurança. Nos tira inclusive a nossa insegurança. Não estamos também dizendo com isso que não é necessário que tenhamos autocrítica em tudo que nós fazemos. Todos nós precisamos ter. Mas tem alguma coisa que está errada, eu preciso melhorar. Porém, o foco, e Paulo aponta isso aqui, não está nos meus méritos, nem na minha capacidade. Nem quando as coisas estão difíceis, nem quando as coisas estão muito boas. Porque esse mesmo cidadão que foca no mérito, que fica inquieto se alguns jovens da sua igreja não estão lá, ele vai ficar muito satisfeito se todos os jovens da igreja estiverem lá. E aí cessa a visão que Deus lhe dá, porque está o suficiente. É como nós aqui a nível de igreja local, se eu dissesse assim, domingo, se a igreja tiver todos os lugares cheios e a gente está aqui sentadinho, ar-condicionado, bonito, as crianças estão lá em cima, está tudo bem. Não vai estar tudo bem. Ainda não está tudo bem. Porque a gente tem um bairro todo de um monte de gente que ainda não conhece Jesus. A gente tem uma cidade de um monte de gente que ainda não conhece Jesus. A gente tem um país de um monte de gente que ainda não conhece Jesus. Então, se eu foco nos meus méritos, eu estou satisfeito com o que eu ganhei aqui, com o que a gente encontrou. Se eu foco nos méritos de Cristo, eu lembro do que Cristo quer. E aí Cristo quer que outros sejam salvos. E aí não apenas eu não estou satisfeito com várias cadeiras ocupadas, mas como eu quero muito que cada um de nós
se disponha a ir e levar o Evangelho para outras pessoas que não estão nessas cadeiras, confiando nos méritos de Cristo. Paulo vai explicar melhor isso aqui para a gente, apesar do texto parecer um pouco confuso, mas Paulo explica isso aqui de uma maneira ainda melhor. Qual a correlação que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer a correlação da antiga aliança, da lei, a lei que o Senhor enviou por meio de Moisés, com a nova aliança, estabelecida por meio do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, versículo 6 mais uma vez, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está querendo trazer aqui é o conceito a respeito da nova aliança que ele descobriu. E não descobriu do dia para a noite, né? O Senhor tratou isso com ele. Lembra quando a gente falou lá em Atos, Paulo passou há 14 anos para despontar em seu ministério, de fato, quando ele começa a romper nas viagens missionárias. Foram 14 anos da sua conversão, é um período que ele prega em Damasco, depois ele passa um período de reclusão, vamos dizer assim, num seminário particular com o Senhor, durante 3 anos, conhecendo a Deus. Depois volta a Damasco, é perseguido, expulso de lá, sobe a Jerusalém. Em Jerusalém, os próprios irmãos não queriam recebê-lo. Com a ajuda, ele consegue ficar lá, até quando há nós podemos chamar de um avivamento na Antioquia, lá onde os cristãos, né, os irmãos foram pela primeira vez ali reconhecidos de fato, né, como cristãos. A igreja está sendo reconhecida ali. E dali depois tem o envio, os primeiros envios. Ou o seu primeiro envio, na verdade, na sua primeira viagem missionária. Então tem todo um processo. Agora Paulo fala disso com muita segurança, porque aquilo que estava na antiga aliança, ele conseguiu perceber. Ele conseguiu enxergar que aquilo, como o autor de Hebreus diz, era sombra daquilo que estava por vir. Ele não considera que a lei é imperfeita. Ele não considera que a lei é má. Ele não considera que aquilo que está lá na lei, aquilo que nós enxergamos no Antigo Testamento, aquilo que é entregue a Moisés, que é uma face, como algumas pessoas tentam mostrar, que seria uma face de Deus perversa, dura. E não, o Deus bonzinho, amoroso, ele está lá no Novo Testamento. Não é isso que Paulo vê. Mas Paulo vê realmente a utilidade da lei, da antiga aliança. E qual é a utilidade da lei? É justamente mostrar ao homem que assim devemos ser. Esse aqui é o ideal. E aí ela vai mostrando, e quando a gente lê no Antigo Testamento, especialmente nos livros de Moisés, no Pentateuco, a gente vai percebendo ali uma direção de Deus nas coisas mínimas, assim, leis que falam sobre detalhes. E que seria muito bom se o homem, já naquele tempo, conseguisse cumprir tudo isso. Porém, o que nós percebemos também é a incapacidade do homem de conseguir cumprir. E aí, o próprio texto bíblico, a própria lei, ela vai nos apontar o fato de que, para que um homem seja salvo, ele precisaria cumprir tudo isso. Mas 1% de descumprimento é 100% de descumprimento. Se o homem não conseguir cumprir uma vírgula da lei, ele já é então condenado. Então, a utilidade da lei, ela passa a ser ao homem perceber a sua incapacidade justamente de conseguir cumpri-la completamente. Nós não conseguimos cumprir completamente tudo aquilo que está presente na lei. E por isso, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vem para pagar o preço em nosso lugar, para se entregar em nosso lugar,
para receber o castigo que nós merecemos pelo nosso descumprimento da lei do Senhor. Paulo percebe isso, e agora ele fala que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, aqueles que são capacitados por Deus para pregarem aquilo que nós chamamos como o Evangelho, que a palavra nos apresenta que é o Evangelho, eles são ministros dessa nova aliança. Então eu e você, se pregamos o Evangelho, nós somos ministros dessa nova aliança. E aí ele dá ênfase, não da letra, mas do Espírito. E a letra aqui ele está se referindo justamente à lei. Mas ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Há pessoas que leem isso aqui e dizem assim, olha, tá vendo aí? Você não pode estudar muito, você não pode ler muito, você não pode ter muita teologia, porque, tá vendo? Esse negócio aí mata. Tem que ser cheio do Espírito, né? E aí, muitos acabam desprezando até a leitura bíblica e o conhecimento bíblico. Por quê? Porque tem que ser cheio do Espírito. Aí eles traduzem isso como cheio do poder. E aí eles traduzem o que é poder. E aí o que é poder? É falar assim... O que é poder? É rodar no manto, né? Como eles dizem. E muitas pessoas acabam defendendo essa ideia de que assim é alguém cheio do poder. A forma como se veste demonstra o poder. Mas não é nada disso que Paulo está falando. O que ele está apresentando aqui é apenas uma distinção. Ele fala que a letra mata dentro dessa perspectiva. Que se nós não conseguimos observar completamente a lei de Deus, morreremos. E de fato é isso que acontece. Nós não conseguimos cumprir esse sistema de regras completamente. Nós não temos uma capacidade em nós mesmos de cumprir completamente. Isso não quer dizer que a lei não é boa. A lei é boa, a lei é correta, a lei é justa. E isso nós enxergamos porque é Deus que entrega a lei. E Deus não é injusto, Deus não é incorreto e Deus não é mau. E se Ele entrega a Moisés a lei, certamente Ele está entregando algo bom. Agora, a nossa incapacidade de cumprir nos leva então à morte. Mas, Paulo diz, o Espírito vivifica. A referência de Paulo aqui ao Espírito é justamente a referência a essa nova aliança que nós temos em Cristo, que deixou claro que enviaria o seu Espírito para estar conosco. Por quê? Porque sendo nós incapazes de por nós mesmos, por nossos méritos, cumprir completamente, satisfazer a vontade de Deus, nós somos agora por meio de Cristo aperfeiçoados. Por meio de Cristo nós somos justificados, tornados justos por causa dos méritos de Jesus. É interessante como Paulo parte da questão da pregação, do ensino, das suas credenciais, para uma questão muito mais profunda, para fazer esses irmãos perceberem que a questão do mérito aqui, ela ia muito além da questão do ensino. Ela ia muito além das suas prerrogativas ministeriais, das suas prerrogativas de apóstolo. Ela ia muito além. O que Paulo está dizendo aqui é que é possível que alguém que sequer se identifique como um ministro do Evangelho pode viver debaixo desse jugo sem conhecer a Cristo de verdade. Pode viver debaixo dos seus méritos. Pode fazer parte da nossa igreja e estar aqui todos os dias e viver debaixo dos seus próprios méritos. E é sobre isso que Paulo está querendo tratar. E por conta disso, ele vai trazer aqui vários contrastes, aí, entre várias figuras, na verdade, para fazer esse contraste entre a velha e a nova aliança. A primeira está justamente no versículo 3, quando ele diz assim, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Qual o primeiro contraste? A lei do Antigo Testamento, ela foi escrita por Deus em tábuas de pedra, né? Todos nós sabemos. Mas agora, na nova aliança, as tábuas são os corações humanos. Se já é maravilhoso saber que Deus, com seu próprio dedo, escreveu em tábuas de pedra e entregou aos homens,
Quão maravilhoso ainda mais é saber que Deus hoje escreve também pessoalmente nos nossos próprios corações por meio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E é sobre isso que Paulo quer falar. Gente, não é mais a gente ficar naquela expectativa somente de um Deus que faz coisas distantes. Deus faz coisas maravilhosas em nós. Talvez o simples fato de eu e você estarmos aqui hoje, vivos, já é uma grande maravilha de Deus. Há pessoas que não conseguem observar os milagres diários de Deus, as maravilhas diárias de Deus, os favores diários de Deus. Então, na nova aliança, a escrita de Deus está não mais nas tábuas de pedra, mas está nas tábuas de carne, nos nossos próprios corações. Deus escreve em nossos corações. Amém? No versículo 7, Paulo traz uma outra comparação. Ele diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo aqui traz uma outra comparação, o ministério da morte com o ministério do Espírito. No versículo 8 ele diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ora, aquele ministério da lei, ele já foi muito glorioso. Quando Moisés desce do Sinai, ele desce com o seu rosto resplandecente, demonstrando grande glória da parte de Deus. O fato, como eu disse, de Deus ter escrito ali nas tábuas de pedra, entregue ao homem, também é algo muito glorioso. O fato de que Moisés se apresenta diante de Deus e fica ali 40 dias diante de Deus é algo glorioso. Mas ainda assim, meus irmãos, essa glória apresentada ali, ela não vai ser tão grande assim, não porque Deus não é grande, mas porque Ele escolheu que agora uma glória maior se manifestasse. Então Paulo diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E por que esse ministério do Espírito agora é mais glorioso? Porque ele não ilumina somente o rosto de alguém, e ele não ilumina somente o rosto de um homem. O ministério de Cristo ilumina as nossas vidas completamente, nos vira do avesso, nos tira daquilo que nós éramos, nos remove da nossa condição anterior, tira daquilo que nós vivíamos. Não é, Paulo diz, esse ministério muito mais glorioso, esse que pode tirar o homem das suas mazelas, da sua corrupção. Quem nós éramos, meus irmãos, nós que estamos aqui? Quem nós éramos? Quantos de nós não já vivemos e cometemos atrocidades de todas as formas, de impureza sexual, de pensamentos malignos? Talvez pessoas aqui já pensaram em matar, já pensaram em tirar a sua própria vida. Talvez pessoas aqui já tiveram fúria, indignação e ódio contra pessoas da sua própria casa e da sua própria família. Talvez contra seu pai ou contra sua mãe. Quantos de nós aqui talvez não guardamos rancor por um grande tempo? Mas o ministério que vem por meio de Cristo nos transforma e arranca isso de dentro de nós. Transforma a nossa vida. Então Paulo diz, isso é muito mais glorioso ainda. Não é só um rosto brilhante, são vidas transformadas. Não é só um rosto brilhante, é Deus dizendo para nós, por meio do próprio Jesus, que nós somos sal e luz nessa terra. É muito mais do que um rosto brilhando. Por isso Paulo diz, essa glória aqui é muito maior, não é igual. Embora lá em Levítico diga assim, olha, mas se o homem guardar a lei todinha, ele será salvo. Mas é impossível a esse homem conseguir guardar.
E não sendo possível esse homem não transgredir nada, ele precisa de Cristo. E quando Cristo chega, ele não apenas tapa uma brecha de um lugar onde nós não conseguíamos ir bem, ele vai muito além, transformando completamente a nossa vida, fazendo de nós pessoas que nós não éramos, nos comissionando, nos atribuindo dons de coisas que talvez nós olhamos para a nossa vida e digamos assim: eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, e o Senhor me chamou e me comissionou a fazer e me aperfeiçoou. E isso é maravilha da parte de Deus. O que Paulo está tentando demonstrar é que tudo isso que ele tem feito, as suas credenciais estão ali por meio de Cristo, por aquilo que Cristo operou em sua vida. Nos versículos 9 e 10, olha o que o texto diz: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. O que Paulo está dizendo aqui? Se era glorioso aquele ministério que trouxe condenação, ou seja, a lei foi gloriosa, Deus se manifestou ali, Deus entregou a lei aos homens, ele se apresentou a Moisés, escreveu naquelas tábuas, e dar ao homem foi algo glorioso. Porém, é glorioso aqui, Paulo diz, esse ministério que trouxe condenação, porque ele traz condenação exatamente por aquilo que nós já falamos. Traz condenação porque nós somos incapazes de cumprir completamente e em todo tempo aquilo que Deus determinou por meio da sua lei. Então, Paulo diz que esse ministério ele traz condenação. Mais uma vez, não é porque a lei é má, é porque nós somos incapazes de cumpri-la. É porque nós não conseguimos fazê-la, vivê-la completamente. Nós que não conseguimos. Então a velha aliança ela aponta justamente para a culpa, para a condenação. Quando nós olhamos para ali, o que nós precisamos enxergar, essa é a tônica do Antigo Testamento. É a gente olhar um povo de Israel e ver assim, é o povo de Deus, e ver um povo teimoso no deserto. É a gente olhar e dizer assim, olha, Deus foi lá e escolheu um grande rei, e daqui a pouco esse grande rei falhar. É a gente olhar para aquilo ali e ver assim, Deus estava com eles, e daqui a pouco eles se rebelam, se voltam contra Deus. É a gente olhar para lá e dizer assim, Deus está escrevendo nas tábuas, e daqui a pouco eles vão receber essas tábuas que foram escritas pelo próprio Deus. E daqui a pouco, quando Moisés desce, o povo está lá fazendo um bezerro de ouro e adorando. É a gente olhar para ali e dizer assim, olha, tal qual o povo de Israel, somos nós, incapazes de sermos bons por nós mesmos, incapazes de fazer tudo corretamente, incapazes de cumprir plenamente aquilo que o Senhor nos comissionou. Então, por conta disso, Paulo diz que esse ministério ali era glorioso, mas era um ministério que trouxe condenação. Mas ele diz, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Porque assim é o ministério de Cristo. Ele produz em nós justificação, nos torna justos. Isso é ser justificado. Se você responder a um crime, você pode ser inocentado, caso não seja comprovado que você fez algo. Agora, ser justificado é você tendo feito algo, tendo cometido o crime e tendo que receber a condenação, ser imputada sobre você a justiça que você sequer merecia. E alguém assumir em seu lugar a condenação, assumir em seu lugar a culpa e derramar sobre você a justiça. Isso é a justificação. É isso que Jesus faz por nós. Nós somos tornados justos sem merecermos, sem ter méritos em nós. Por isso Paulo diz que esse novo ministério, esse outro ministério, é mais glorioso, porque é um ministério que produz justificação.
Ele diz, pois o que outrora foi glorioso, o ministério da lei, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Não há nada que supere a glória e a majestade do nosso Senhor. O homem não consegue guardar a lei completamente, mas Cristo faz por nós. A nova aliança é então esse ministério da justiça. O pecador é justificado. Outra comparação que Paulo faz está no versículo 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Você olhar lá no texto bíblico, que fala sobre o rosto de Moisés resplandecente, você vai ver que vai chegar uma hora que o rosto de Moisés começa a perder o brilho. Ele desvanece, ele perde aquele brilho. Ele não fica algo permanente. Tanto é que Moisés primeiro encobre o rosto, para que as pessoas não vissem tamanha glória, tamanho brilho. Só que depois, quando desvanece, ele também teme mostrar que o brilho se foi, que desvaneceu. Então, ali no ministério da lei, Paulo vai dizer, ali desvanece. Estava desvanecendo, se manifestou com glória, mas desvaneceu. Mas ele diz, quanto maior será a glória do que permanece. Porque a glória de Cristo, meus irmãos, ela permanece para sempre. Ela não se apaga. Ela não se apaga. Ela não é retirada de sobre nós. Porque Cristo é assim, insuperável, insubstituível, nada brilha mais do que Ele. Então Paulo traz aqui também essa comparação, maior é a glória que está em Cristo. É um brilho que não perece, que não desvanece, ele permanece. Por que é tão importante, meus irmãos, entender isso aqui? Primeiro, pela nossa própria questão pessoal. Há muitas pessoas que acabam vivendo, e daqui a pouco Paulo arremata isso aqui, mas já nos vale falar, muitas pessoas que acabam vivendo como aqueles judeus ali no tempo de Paulo, que ainda viviam aprisionados nas questões da lei. Que se não houvesse ali um posicionamento daquela maneira, eles não se sentiam salvos, eles não se sentiam justos diante de Deus, e eles tentavam ali à risca cumprir todas aquelas coisas. E aqui há uma inversão. E qual é essa inversão? É a tentativa de cumprir tudo para que eu possa ser aceito diante de Deus. Esse é o equívoco. Há muitas pessoas que vivem assim. Há muitas igrejas que acabam de alguma forma até ensinando meio que isso. Pessoas muitas vezes são condenadas por não cumprirem determinados aspectos daquilo que a palavra, a lei aponta, como se é necessário a gente primeiro cumprir tudo para que a gente seja aceito. Quando, na verdade, nós precisamos primeiro, entregando as nossas vidas a Cristo, entendemos que fomos aceitos nele, que somos justificados nele, que nele estamos salvos, e a partir disso, nós vivemos. A partir de Cristo é que nós buscamos cumprir, demonstramos por meio de frutos, não como quem acha que vai conseguir cumprir plenamente, porque senão se vive mais uma vez aprisionado, se vive mais uma vez sem liberdade, a liberdade que Cristo confere, se vive mais uma vez nesse legalismo. Não, eu entendendo o que Jesus fez por mim, entendendo que nele sou salvo, agora eu vivo, agora eu faço. É aquele velho dilema de pessoas que estão ali, vamos dizer assim, que pensando em se converter, né? Vai na igreja, escutou algumas coisas, começa a considerar alguns aspectos da sua vida, e de repente começa a considerar assim, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que perder aquilo, isso aqui eu vou ter que deixar, e como é que vai ser? Quando na verdade essa não é a questão.
A primeira questão é: Jesus já me aceitou. Eu entregando, eu estando entregue a Ele completamente, Ele dominando a minha vida, fazer essas coisas não será penoso para mim. Porque o que era mais caro, Jesus já fez por mim. Então inverte a questão. Não é se eu tenho que fazer para ser aceito. É ser aceito por Cristo, Ele me conduz naquilo que eu serei aperfeiçoado. É por isso que o cristão, ele deve viver em constante aperfeiçoamento. Porque isso também é uma prova de que Cristo está na vida dele. Porque uma vez que Ele alcança, nos aperfeiçoa por meio do seu Espírito. Assim Ele faz. Então, Moisés nos apresenta isso. Esse é o primeiro, Paulo nos apresenta isso. Esse é o primeiro aspecto, atentar para a nossa vida. O segundo aspecto disso aqui é atentar para a nossa pregação. Porque se nós não entendemos isso, nós podemos partir para uma pregação do Evangelho justamente que está aprisionada nos aspectos da lei. Eu já prego, eu já ensino apenas a percepção de que, olha, você vai ter que mudar isso, você vai ter que mudar aquilo, em vez de levar Cristo às pessoas. Em vez de falar de Cristo às pessoas. Em vez de apresentar a verdade do Evangelho. Não, eu prego o legalismo. Eu prego a religiosidade. Eu não estou dizendo com isso que alguém que se converta não vai precisar mudar de vida. Vai. Mas a percepção é essa. É Cristo, é o mover de Cristo na vida dele que vai transformá-lo. Se eu não entendo isso, eu já prego de maneira errada. Porque se eu não entendo isso, por exemplo, aquilo que acho que falávamos domingo, eu já prego selecionando. Eu olho assim, para cara do aldeia, assim, diz, rapaz, esse cara aí não tem jeito não, deixa eu pregar para cá. Aí eu olho ali, não, Carla tem mais jeito assim, vai dar uma boa crente. Aí deixa eu pregar para ela aqui, né, que vai dar certo. E eu começo a selecionar. Porque eu olho mais uma vez para os méritos do homem. Do outro, do meu também. Porque aí às vezes eu olho para alguém e digo assim, não, a Help aqui tem uma cara de ser uma pessoa assim muito cheia de opinião. Não vou pregar para ela não. Porque eu não vou conseguir não. Porque ela é muito cheia de opinião. E eu não sei debater muito. Aí eu olho ali para o Mateus, não, Mateus, sei lá, ele é novinho, talvez seja influenciável, né? Então eu vou pregar para ele. Eu não estou olhando para os méritos de Cristo aqui, eu estou olhando para os meus méritos. Se eu posso, se eu consigo, se eu sou persuasivo, eu prego. Se eu olho alguém ali que parece mais importante do que eu, ou que conheça mais do que eu não prego. Entende isso? Como isso tem tudo a ver com a questão da pregação de Paulo, que ele está sendo condenado? Isso tem tudo a ver, porque era justamente assim que aqueles irmãos estavam analisando. A gente não pode se distanciar, meus irmãos, daquilo que tem sido o nosso tema aqui nesse semestre, tudo que a gente está fazendo, que é a questão da evangelização. A gente está falando sobre isso aqui, a palavra está falando sobre isso. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos nos aproximar de Cristo. Primeiro, pela nossa própria vida. Segundo, por aquilo que será levado aos outros. Isso nos encoraja. Isso nos empodera, né? Que é a palavra muito utilizada hoje. Mas no bom sentido. Por quê? Porque é um poder que vem de Deus. Que não está em nós. Somos aperfeiçoados com Ele. Por Ele. E aí, voltando ao versículo 5, quando Paulo disse, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu não sou um desleixado, mas eu confio em Deus. Eu me dedicarei no que for possível, mas eu não me permitirei achar que tudo depende de mim. Eu estou aqui pregando para vocês, eu tive dias anteriores foram muito corridos. Eu não consegui fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito.
fazer meu sermãozinho bem preparado, digitado, aquela coisa assim esquematizada, que eu vou digitando e aquilo vai gravando na minha cabeça, que eu sou assim, eu escrevo para ficar gravado aqui na minha cabeça. Aí depois eu olho o papel, eu não leio assim, eu olho, bato e já conecto aqui, dizendo assim, foi aquilo que tu estudou. Aí eu vou fazendo assim, eu gosto, mas eu não consegui fazer isso. Os dias foram meio corridos, não deu. Agora, dessa maneira, eu não posso também dizer assim, mas Deus não fará, ou Deus não estará operando, ou Deus não cuidará das pessoas ali. Porque se for assim, eu me baseio nos meus méritos. Me baseio nos meus méritos. Gente, isso é tão perceptível. Quantas vezes assim, eu já tive a oportunidade de chamar ou orientar pessoas para pregar em um ou outro culto. E a gente percebe muitas vezes isso. Assim, o primeiro aspecto que as pessoas consideram é a sua capacidade. Não sou capaz, não consigo, tenho vergonha, tenho medo, não vou conseguir estudar esse assunto, vou estar doente semana que vem. Semana que vem eu vou estar doente, né? Quando você sabe, já está aqui, não, está vindo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e aí quando ela vem, que ela chega, eu sei que ela traz uma brisa, e aí coisa no meu nariz, eu vou estar doente, pastor, nesse dia eu vou estar doente. Então, a maioria das vezes as pessoas abordam o seu aspecto daquilo que elas podem, daquilo que elas dizem que conseguem. Da mesma forma, às vezes as pessoas vão olhar para mim ou para qualquer pastor que prega toda quarta e domingo, que isso é a realidade de um monte de pastor, e diga assim, não, mas esse cara aí, ele faz, tá vendo? É porque ele tem toda a capacidade. Mas todas as pessoas que hoje pregam toda quarta e domingo, um dia pregavam uma vez na vida. Um dia pregaram uma vez no mês. Então não estavam ali completamente capacitados, completamente preparados. Todo grande ministro de louvor que você olha aí, um dia começou lá, dando os primeiros, blém, 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 tentando aprender. Feio, ruim, o som saindo estranho, sem saber afinar, pedindo para alguém afinar, com violão ruim. Então, se a gente se apega, meus irmãos, nos nossos méritos, a gente não vive e não faz, a gente não prega, a gente não ensina, a gente não leva. Então, caminha conosco à frente os méritos de Cristo. Paulo vai nos mostrar aqui que a nova aliança, ela nos confere também uma ousadia na pregação da palavra. Versículo 12, ele diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha aqui aquilo que a gente estava falando. Primeira coisa aqui que Paulo diz, versículo 12. Visto que temos tal esperança, que esperança? A nossa esperança que está em Cristo, que está nesse novo ministério, que está nessa nova aliança. Se temos a esperança nele, mostramos nisso muita confiança. A nossa confiança não está no que nós consideramos que conseguimos fazer. E se Deus chamasse agora, qualquer um aqui, dissesse assim, olha, Deus, eu não estou falando eu, porque quando eu falo as pessoas ainda sorriem, não, pastor, né? Ninguém acha que é de Deus, mas isso deve ser minha cara. Mas se Deus mesmo falasse com você e dissesse assim, olha, tenho para você uma cidade em tal lugar, igual Jonas. É você que vai pregar para aquela cidade. Está aqui até o sermão, igual de Jonas, 5 palavras. E dissesse. Será que nós faríamos igual Jonas? Tentaríamos fugir? Será que nós consideraríamos primeiro os nossos méritos, dizendo assim, Deus, mas como isso? Não, eu nunca preguei para ninguém. Não, mas eu morro de medo quando é para falar. A gente senta uma rodinha assim, 5 eu tenho medo. Como assim vai ser uma cidade inteira? É assim, meus irmãos, que geralmente a gente faz. A gente olha para a gente, para a nossa capacidade, para os nossos méritos.
Quando Deus muitas vezes não está esperando de nós nenhum mérito, apenas, em geral, disposição. Porque habilidades se desenvolvem. Eu tenho muita dificuldade com coisas manuais, tesoura, não sei o que. Mas se fizer todo dia, melhora. Pode não ficar perfeito, mas melhora. Você pode ter muita dificuldade, dizer assim, eu não sei aqui concatenar as ideias, eu não sei assim muito bem. Ok, você tem a dificuldade. Mas se você fizer todo dia, melhora. Melhora, com certeza. Ninguém tira uma redação 10 no Enem na primeira redação. Ele faz muita redação. Ele pega nota ruim. Ele começa escrevendo errado, construindo errado, vai melhorando. Ele não escreve só sobre um tema, ele escreve vários temas até ele ser aperfeiçoado. Meus irmãos, se isso acontece com a gente, humanamente falando, apenas por uma questão de dedicação, é possível que nós sejamos aperfeiçoados. Imagine vocês quando, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, nós somos conduzidos e aperfeiçoados. Quanto mais Deus não pode fazer, muito mais. Essa era a confiança de Paulo. Portanto, visto que temos tal esperança em Cristo, mostramos muita confiança. Ele não estava confiante nele mesmo, mas estava confiante em Cristo. Cristo é o mais interessado em alcançar o coração das pessoas. Cristo é o mais interessado em que as pessoas sejam salvas. Ele deu a sua própria vida por isso. E se temos tal confiança, se temos tal esperança, na verdade, nisso nós mostramos então confiança. Nossa confiança está no que Deus faz. No que Deus faz. Nós estamos aqui 2 anos e pouco. A minha confiança, a minha esperança enquanto pastor, não está em nós mesmos, em mim, em vocês, nossa liderança, nas nossas capacidades. Não pode, nem deveria estar. Se eu olhar bem mesmo, eu pego as minhas coisas e vou para casa e esqueço esse negócio. Porque nós não temos uma capacidade plena de fazer tudo muito bem feito. Agora, se estamos olhando para Cristo, nós temos nele muita confiança. Porque nele está a nossa esperança. Aí Paulo diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ele fala exatamente sobre aquilo que nós falamos sobre Moisés. Que ele ia ali, colocava ali sobre a sua face, colocou sobre a sua face ali um pano, para que as pessoas não percebessem ali, primeiro o brilho, e depois para que eles não percebessem que estava ali se desvanecendo aquele resplendor. Por quê? Porque quando se confia nos méritos próprios, meus irmãos, quando as coisas começam a falhar, a gente tem a tendência de tentar esconder. A gente quer esconder. Porque a gente confia em mérito próprio. E começa a falhar. E ninguém que confie no mérito próprio, ele quer demonstrar fraqueza, falha, dificuldade. Ele não quer. Ele quer sempre, igual diz Cristiano Ronaldo, ser o melhor. Quer ser o melhor. Porque ele confia nos seus próprios méritos. Porém, aqueles que confiam em Cristo, eles não têm o que esconder. Mas às vezes nós fazemos como Moisés, nos escondemos. Temos máscaras, temos véus. Alguns desses véus, algumas dessas máscaras, legalismo, que é a questão do se prender no cumprimento, no fazer, naquilo que é exibido. Isso é legalismo. Eu não quero demonstrar que a minha vida espiritual está fraca, então eu vou lá, meto o terno e eu chego de terno. Que de terno pareço ser mais espiritual. Eu só ando de terno. Ninguém vai dizer que um cara desse não está sendo espiritual, porque ele anda
casamento acabado, vida espiritual acabada, mas está de terno, legalismo, o cumprimento do fazer, da exibição. Estou lá exibindo, mostrando. Então, isso esconde. E às vezes nós fazemos isso também. É o farisaísmo no Novo Testamento. Os fariseus demonstravam os seus méritos para esconder os seus corações. Mas Jesus os confrontou. Meus irmãos, eu não estou falando com isso de pessoas que têm as suas dificuldades, falhas, pecados. Nós temos. A gente está falando aqui daquele que usa mesmo para esconder, que é mascarar de fato. Outro véu, outra máscara. A própria coragem, querer se demonstrar, sabe? Que pode fazer tudo. Tudo consegue. Nada tem dificuldade. Nada precisa de ajuda. Também tem gente assim, que não quer demonstrar a sua fraqueza. Esconde na máscara da coragem. Não, eu consigo. Aquele cara lá que, até no Instagram, o cara vai lá fazer o currículo dele, né? Aí ele bota em inglês fluente. Que ele não quer perder o emprego, né? Ele quer conseguir, ele bota lá em inglês fluente. Aí o chefe bate na porta, você disse que tinha inglês fluente? Eu trouxe um cara aqui que está vindo aqui, ó, que fala inglês fluente, também vai conversar contigo. Aí o cara olha assim, você já viu esse vídeo? É um professor de inglês até. Esse é bem cômico, na verdade, porque aí o outro que chega também, que disse que tinha inglês fluente, não tem também. Aí eles se conversam, aí o migueloso conhece o outro, né? Aí quando o primeiro fala, o outro já saca. Aí eles ficam os dois enrolando o chefe, conversando como se fosse inglês, e o chefe sai satisfeito. Eu disse assim, são dois, né? Eu já tinha um, agora eu tenho dois aqui no inglês fluente. E é engraçado. Só não é engraçado na vida com Deus, né? Na vida com Deus não é engraçado. Porque aí, não consigo, pastor. Não, meu líder, eu não consigo. Deixa comigo que eu... Né? Não, tô orando sim. Tá orando por... Não, tô orando, deixa comigo que eu tô orando. Se tá dando certo é porque eu tô orando. Nem sabe. Toda madrugada, né? Tá dormindo, mas toda madrugada eu tô... Aí se esconde na máscara da coragem. Meus irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos coisas que a gente não tá dando conta. Todos nós. Estou acompanhando um curso essa semana, um mini curso, na verdade, que o pastor ele fala sobre isso. É um grupo, na verdade, mas tem um pastor que dirige. Eles falam muito sobre isso, sobre a questão de você ter muitas coisas para fazer e às vezes você se contenta com a ideia de fazer tudo mal feito. E ele fala que é um erro você se contentar em fazer tudo mal feito, mas também é um erro você achar que vai conseguir fazer tudo muito bem feito o tempo inteiro. E aí ele fala que a essência disso, na verdade, é que Deus nos empurra para um lugar de dependência dele. E é isso que Deus faz. Ele nos empurra para um lugar de dependência. Hoje eu não preciso ter uma máscara. Às vezes nós temos muitas coisas para fazer porque temos mesmo. Ninguém precisa, eu vou trabalhar e eu tenho que ir para a igreja, eu tenho um ministério, faço alguma coisa na igreja, eu tenho um filho. Peraí, deixa eu escolher. Não, vou ter que jogar esses dois meninos fora. Ou o drama de muita gente, então eu tenho que largar o emprego, aí vou viver de nuvem. A nuvem paga a minha conta. Aí fica escolhendo as coisas. Não, tem vezes que a gente tem muita coisa porque tem mesmo. Agora, a nossa vida tem que ser uma vida de dependência de Deus, amém? E não precisamos mascarar isso. Outra coisa, outra máscara aqui, a caridade, a filantropia, na verdade. Caridade tem um outro termo dentro da Bíblia que é mais relacionado a amor, mas filantropia. Tem gente que faz isso. Aí chega Natal, aí tem que dar um monte de cesta básica para desencargo de consciência do ano, né? Minha boa ação.
Tem um pessoal que é muito assim, né? Tem que fazer minha boa ação. Uma vez a gente foi entregar umas cestas básicas, e aí chegou ali debaixo do viaduto Monte Castelo, e aí na época já tinham fechado lá embaixo, né? Não mora mais ninguém lá, assim, né? Antigamente morava. Aí tinham fechado, aí o pessoal tava lá sentado, eu falei, oxe, eu passo aqui todo dia, semana passada vocês não estavam aqui, vocês são de onde? Ah, não, moro lá pra não sei onde, lá pra baixo e tal. Eu falei, mas por que vocês estão aqui? Não, porque nessa época o pessoal passa dando cesta, aí a gente fica aqui. Guarda, eu levo lá e volto pra cá pra pegar outra. Se aproveita das pessoas que estão ali só querendo fazer desencargo de consciência, que não cuida de ninguém o ano inteiro, mas nessa época eles querem cuidar. E aí também tem as pessoas que se aproveitam disso. Essa é uma outra máscara. É uma outra máscara. Setembro Amarelo, né? Gente que não cuida de ninguém, mas Setembro Amarelo, vamos cuidar das pessoas, da vida, né? Igual o Alexandre estava falando aqui outro dia, no dia da ação, né? Ah, estou cuidando da vida, Setembro Amarelo, mas a favor do aborto. Então são máscaras. Outra máscara, a máscara da honestidade. Assim, os irmãos de José, lá na Bíblia, né? Quando foram questionados, eles disseram assim, não, nós somos homens honestos. Foi o argumento deles. Só tinham vendido o irmão. Então tem gente que tem a máscara da honestidade. Ou outras máscaras semelhantes à da honestidade. Como assim, pastor? Eu tenho uma coisa que é uma virtude minha, que é até real. Mas aí eu uso essa minha virtude para esconder os meus defeitos, as minhas dificuldades e os meus pecados. Aí eu só mostro isso para as pessoas. As pessoas só olham esse meu lado, porque eu sou assim. Mas aí eu escondo todos os outros pecados por trás. Isso também é uma forma de dissimular a nossa vida, de enganar as pessoas de alguma forma. E aí, meus irmãos, a gente tem que fugir disso. Porque, na verdade, a nossa confiança não está nos nossos méritos. Não é desmerecimento para ninguém, aos olhos da Bíblia, do Evangelho, ter dificuldades. Não é ter lutas. Mas saber reconhecer isso diante de Deus, se fortalecer em Deus e caminhar e continuar é fundamental. É fundamental. O texto segue e a palavra vai justamente aqui nos apresentar justamente a remoção desse véu. Versículo 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Aqui Paulo, de alguma forma, estava usando especificamente o exemplo dos judeus, que Cristo já havia vindo, feito o seu sacrifício, mas eles ainda estavam aprisionados na lei. E aí é o que Paulo diz, que ainda naquele tempo, ele diz, versículo 14, o véu permanecia quando era lida a antiga aliança. Eles ainda estavam aprisionados naquelas questões e não conseguiam perceber Cristo. Aí ele diz, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. É Jesus que tira esse nosso véu, que nos faz perceber que não há méritos em nós. Tem pessoas que querem ser duronas na vida, né? Querem se mostrar fortes com tudo, que tudo podem fazer. Tem gente que se sente mal quando é descoberta a sua incapacidade para algumas coisas. Em Cristo, esse véu, meus irmãos, ele é removido. Porque Cristo nos faz perceber que a gente não precisa tentar demonstrar aos outros que nós estamos sempre bem, que estamos sempre fortes. Não. Cristo faz isso. Cristo muda essa nossa percepção. Então, aquele que dava lá a cesta básica só para um desencargo de consciência, para dizer que faz a caridade, ele pode continuar entregando cestas básicas. Porém, ele já não vai mais carregar com ele uma ideia de que aqui, eu estou sendo melhor porque eu entrego cestas. Não, eu estou em Cristo, Cristo mudou meu coração e agora eu percebo que eu preciso ajudar as pessoas, mas não tem nada de bom em mim. Se eu tiver algum dinheiro para comprar isso aqui para doar, foi Cristo que me
me permitiu. Se eu estou aqui respirando, foi o Senhor que me permitiu. Se eu tenho vida, é o Senhor que me permitiu. Se eu posso estar aqui hoje com vocês, trazendo aqui essas cestas, Cristo que me permitiu, não tem méritos em mim. Em Cristo, meus irmãos, esse véu é removido. Paulo diz, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, que é justamente quando ele cita que Moisés está se referindo aos 5 livros primeiros do Antigo Testamento, né, o Pentateuco. Quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, cada vez que eles liam aquilo ali, mais eles ficavam com os seus corações cobertos. E mais distantes de Cristo eles ficavam, porque eles não conseguiam perceber a palavra da maneira como ela tem que ser percebida. Que é justamente mostrando a nossa incapacidade. Não, eles ficavam lendo aquilo lá e dizendo assim, não, eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso melhorar mais, eu preciso conseguir cumprir isso tudo. Eu preciso fazer tudo, porque eu preciso ser aceito por Deus. Então eles ficavam ali encobertos no véu. Por fim, Paulo vai nos mostrar, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A genuína conversão passa por isso. É por isso que o verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido, ele se torna mais humilde. Ele perde a arrogância. Porque quando ele percebe que ele não tem nada, ele não tem nada, por que ele precisa ser arrogante? Se tudo que ele tem é o Senhor que lhe permitiu. Se daqui não tínhamos nada, se temos o Senhor nos deu, mas não levaremos nada. Ele vai perdendo isso. Ele perde em relação ao outro, o seu próximo. Mais uma vez, lá no exemplo de Jonas, ele não queria misericórdia sobre aquele povo, mas não conseguia reconhecer que Deus tinha levado misericórdia sobre a vida dele. Às vezes é o que nos falta, meus irmãos. Nos falta reconhecer, o Senhor tem sido misericordioso comigo. Por que eu não posso reconhecer a misericórdia de Deus sobre a vida do meu irmão? O Senhor tem trazido misericórdia sobre a minha vida. Muitas coisas eu merecia e Ele me livra. Por que eu não reconheço isso sobre a vida do meu irmão, do meu próximo? É necessário. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Tiram essas máscaras, tira esse legalismo, tira essa proteção da coragem, do super durão, do super isso ou aquilo. Não. Nos torna pessoas realmente condizentes com a vontade de Cristo. 17, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando vemos aí por meio de Cristo, vivemos em Cristo, o Senhor nos dá o seu Espírito. É a promessa de Jesus. Eis que eu estarei com vocês todos os dias. E como é que Ele faz isso? Por meio do seu Espírito, que habita em nós. O Senhor é Espírito. O Espírito do Senhor, onde Ele habita, ali há liberdade, uma liberdade que está em Deus. A liberdade, então, ela é alcançada pelo Espírito Santo. Traz leveza sobre nós. Não é julgo, não é imposição. Estar na igreja hoje aqui, sentado, escutando a palavra, é prazer poder viver a liberdade que nós temos em Deus. Não é penoso. Servir não é um peso. Muda as coisas, muda a nossa perspectiva. A gente para, por exemplo, de ter a alta exigência, às vezes, sobre o outro. Às vezes a gente se acha tão bom que quando a gente vê o outro que não faz, a gente fica indignado. Poxa, mas por quê? Por que você faz o que faz? Por que eu faço o que eu faço? Faço pela minha liberdade que eu tenho em Cristo. Então pode ter aqui 3, 4, 5 pessoas, pode ter salão cheio. Estou aqui pela liberdade que eu tenho em Cristo. Posso até dizer assim, olha, as pessoas poderiam ter ouvido isso aqui.
Agora, eu não posso desconsiderar que o que está sendo feito por aquelas poucas, talvez, seja importante também. Vocês que estão aqui hoje estão recebendo algo de Deus. Já é para ter em nós satisfação nisso. Todos nós. Todos nós. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não se vive com Cristo num aprisionamento, num peso, num fardo, vivendo como se, sabe? Não. Fazemos, melhoramos, crescemos, estimulamos os outros, mas não é pesado, não é penoso. É por isso que você cultua Deus aqui e cultua Deus em casa. Liberdade, nós encontramos no Senhor. E no último versículo ele diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O último aspecto aí dessa descoberta que nós temos em Cristo é a transformação que nós temos progressivamente no Senhor. É o que Paulo diz: com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Ou seja, o Senhor chega em nós, tira esse véu que nos encobriu o rosto, tira as nossas máscaras, nos desprende aí de tudo que a gente considerava de alguma forma para nos proteger, e agora que Ele faz isso, Ele nos faz avançar progressivamente. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos melhorando, Ele vai nos capacitando para a glória dEle. Porque nós já entendemos que não é pelos nossos méritos. Nós já entendemos que não é por aquilo que nós temos, que podemos fazer. Não, Ele quem faz, Ele quem diz, Ele quem leva, Ele que conduz. Só Ele. Eu lembro que a Neuza, quando começou no ministério, ela começou a fazer as coisas e tal, dedicado. Mas aí, tinha coisas que ela queria fazer, né? Na igreja que a gente congregava, tinha muitas crianças. E aí, muitas vezes ela ouviu da igreja assim, não tinha recurso. Aí a gente foi fazendo o que dava pra gente fazer. Eu me lembro que eu comprei caixa de som, até aquela caixa que a gente usava aqui recente. Esse data show que tem em cima. Eu comprei, parcelando tudo lá, 459 vezes. Aí vamos pagando. Aí teve uma hora que tinha coisa que eu ainda queria fazer. E aí a igreja, não dá, não. Ou quando não, dizia assim, vai lá, compra e traz a nota. Às vezes não tinha nem para ir comprar, como é que a gente ia trazer a nota, né? Nós fizemos um assalto com nota, né? Um assalto, me dê a nota. Depois eu devolvo. Às vezes não tinha. E aí foi que ela despertou, né? Ela não tem até hoje, né? Contato com o pai dela, que tem muita habilidade, artesão, tudo. E aí ela começou a fazer coisas de sucata, né? Reaproveitar, na verdade, muitas coisas. E começou a fazer os recursos com isso. E nisso ela pessoas começaram a convidar ela, aqui um congresso, um evento aqui em São Luís. E um dia a gente estava no evento, ela estava no evento, na verdade. Fui lá levá-la, fiquei lá acompanhando. E tinha uma moça do Rio de Janeiro. O evento foi lá no São Cristóvão, naquela região. E tinha uma moça do Rio de Janeiro lá. Aí ela, tirou a foto de Neuza, né? E parece que é o que máquina é essa, né? Eram as máquinas antigamente. Aí, tirou a foto dela. Aí mandou para uma moça em Brasília, chamada Tia Carlinha. Aí você fala, Carlinha, tu precisa conhecer essa menina. A Tia Carlinha, ela é só a líder do maior congresso de professores e líderes de crianças do Brasil. E aí ela conheceu a Neuza. Neuza já tinha ido lá, na verdade, nos 2 congressos, por conta própria, a gente pagando mesmo, tirando do bolso mesmo para ir, para participar e aprender, só para aprender. Só para aprender, gente. Ninguém começa assim, dizendo assim, já estou aqui, cheguei e sentei na janela. Não, a gente tem que investir na vida da gente, no nosso ministério. Aí fui lá, eu tinha ido mais 2 vezes só para aprender. Belo dia,
tia Carlinha liga para ela. Lembro até hoje, assim, ela assustada. Depois ela me contando, a gente chorou. Resumo da história, a Neuza foi participar lá, o congresso Eu Amo Crianças, lá em Brasília. Quase 1000 líderes de crianças. E aí depois disso, acho que 2, quase 3 anos, a Neuza viajou pelo menos 15 estados do Brasil, ensinando, levando, até que chegou aquele período da pandemia, depois ela engravidou. Foi um tempo, foi oportuno, e Deus providenciou. É Deus que faz, meus irmãos, não é mérito nosso. Às vezes eu brinco com ela, que a gente está em casa, às vezes ela troca uma palavra ou outra, fala uma coisa assim, eu digo, não é isso não, é outra palavra, não sei o quê. Só quando ela está pregando, ensinando, quando ela vai no congresso, que é uma coisa assim maravilhosa, eu falo assim, rapaz, acertou as concordâncias, que eu sou chato, né, português, acertou as concordâncias tudinho, falou tudo direitinho. É Deus que faz. É Deus que nos faz progredir, que nos tira. Chega em casa, bota lá no Google assim, ó, tia Nenoca, como é que tu bota, João, lá? Filho da tia Nenoca. Aquela foto de João, pequenininho, segurando uns recursos assim, a Neuza fez lá, aquela coisa básica, cartolina, não sei o que. Aí hoje às vezes você chega e olha assim, tá aqui no Ministério Infantil, olha a coisa que só a Neuza faz. Você vai olhar lá, tá lá no Google, lá, ela tinha um blog antigamente, tava lá na cartolina, o João segurando, ela fazendo os cânticos. E é isso, meus irmãos, é Deus que faz. E quando a gente começa a entender que é pelos méritos de Cristo e não os nossos, quando a gente começa a entender que não somos nós que produzimos, fazemos, merecemos, somos ou precisamos ser reconhecidos, a gente vive no Senhor a liberdade que Ele provê, caminhamos o caminho que Ele nos dá, crescemos e somos aperfeiçoados segundo a sua vontade. Ele nos levará nos lugares onde Ele quer nos levar. Ele nos conduzirá segundo a sua boa vontade, porque é assim que Ele faz. Então, talvez hoje você considere assim, meu ministério é pequeno, eu não sou visto, talvez eu não tenho tanta segurança, mas se você sair daqui nessa noite com a convicção de que de fato não é para você ter uma segurança em você mesmo, não é para você considerar os seus próprios méritos e passar a confiar no Senhor Jesus Cristo, pode ter a certeza, não que você vai ser um hiper conhecido, mas a certeza de que você vai viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo está chamando você para viver. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus.